mais um vídeo aí para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, sou Marcos, professor de Química. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a questão da termoquímica, tá bom? Aula introdutória, somente para vocês terem uma noção, certo? Sobre essa questão do calor envolvido num determinado sistema, certo? Marcos, primeiro, o que é a termoquímica? Veja bem, ó. Primeiro, a termoquímica é uma parte da termodinâmica relacionada mais especificamente à química, certo? E aí, quando a gente analisa, no caso, essa questão da termoquímica, o que seria de fato, né? Ela estuda, ela analisa, né, as quantidades de calor. Marcos, o que é calor? Calor é um tipo de energia, agora uma energia em trânsito, tá certo? Cuidado para vocês não confundirem calor com temperatura. A temperatura é uma grandeza que mede a agitação das partículas. Agora, calor é o que? Calor é energia. Então, tenham muito cuidado com isso, tá certo? E o calor, ele sempre flui, pelo menos de uma forma espontânea, né, de um corpo mais quente, ou seja, com a temperatura maior, para um corpo mais frio, temperatura menor, tá bom? Então, quando a gente analisa todo esse sistema que a gente está abordando, né, essas quantidades de calor envolvida aqui no sistema reacional, como eu digo aqui a vocês, essa explicação ela é um pouco limitada, porque a termoquímica é um pouco maior se comparada com isso. Além dessas quantidades de calor envolvida numa reação ou num sistema reacional, como eu sinalizo para vocês, a gente também estuda a espontaneidade desse sistema reacional e a ordem das partículas desse sistema. A espontaneidade está relacionada com a terceira lei da termodinâmica, envolvendo a energia livre de Gibbs, certo? Enquanto que a ordem das partículas está relacionada à segunda lei da termodinâmica, claro, é uma tradução para a química, onde a gente analisa a desorganização das partículas, melhor a ordem das partículas, né, como eu apontei aqui para vocês, tá bom? Então, mas o nosso foco é apenas no calor, né? Então, o calor é uma das grandezas relacionadas à energia interna que vocês estudam lá na termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica. Lembrando que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia interna, né, a variação de energia interna, melhor dizendo, representada por ΔU, sendo U energia interna logicamente, certo? Vai ser o quê? Vai ser a quantidade de calor envolvido no sistema, mais o trabalho que esse sistema, no caso, ele exerce ou exerce sobre ele, tá bom? Então, o trabalho envolvido, né, no geral, ele pode ser positivo ou negativo, da mesma forma que a quantidade de energia também pode ser positiva ou negativa. Então, na primeira lei da termodinâmica, a gente acaba trabalhando com tudo isso aqui. Então, vamos lá. O que seria, no caso, primeiro, para a gente entender, né, esse fluxo de calor, a gente tem que entender de onde sai o calor, para onde vai o calor. Agora, vem cá. Esse calor vem a partir do quê, né? Bom, se você tem um sistema reacional, o que é um sistema? O sistema é nosso objeto de estudo. Onde está ocorrendo a reação é basicamente onde você vai se concentrar, não tem para onde correr. Então, veja bem, aqui você tem um calor. O calor está sendo absorvido pelo sistema. Isso quer dizer que, ó, sistema é tudo aquilo que está sendo estudado. O ambiente é tudo aquilo fora do sistema. O ambiente junto com o sistema, você tem o universo, tá certo? Eu, por exemplo, eu estou de fora, estou olhando para o sistema. Se eu estou olhando para o sistema, eu estou de fora do sistema, então isso quer dizer que eu faço parte do ambiente. Então, o que é que está acontecendo? Se o sistema está absorvendo o calor do ambiente, falando de uma outra forma, o ambiente está cedendo o calor para o sistema. Mas a questão, ela geralmente está relacionando a absorção ou liberação do calor pelo sistema. Fiquem bem atentos em relação a isso, tá bom? Então, se o calor o sistema está absorvendo o calor, toda absorção de calor está envolvida com o processo endotérmico. Térmico, calor, endoabsorção. Então, absorção de calor, cujo que como eu sinalizei para vocês, é a quantidade de calor, é positivo. Mas por que é positivo? Porque agora o sistema aumentou seu conteúdo energético falando desse calor envolvido nele, tá certo? Enquanto que se o sistema perder o calor para o ambiente está absorvendo esse calor, certo? E quando o sistema perde o mesmo, então você vai ter aí um processo que a gente chama de exotérmico.
O térmico, calor, o exo é fora, certo? Está saindo, então aqui sai calor, perde calor, então a quantidade de calor é negativa. Então, porque o sistema ele está perdendo, quem perde, no caso, nesse caso, né, fica com conteúdo energético negativo. Tenham muito cuidado com isso, tá certo? Com essa ideia de absorção e liberação de calor e os sinais envolvidos nesse processo, tá bom? Aqui, essa abordagem que eu estou fazendo com vocês é dentro da química. Então a gente vai sempre considerar esses aspectos que a gente está sinalizando aqui para vocês. E é extremamente importante que vocês entendam esses calores envolvidos num determinado sistema. Então, primeiro eu abordei a absorção do calor pelo sistema, processo endo. Depois eu falei para vocês da liberação do calor pelo sistema, que é o processo exo, tá bom? Agora a gente vai exemplificar isso, né, dentro das mudanças de estados de agregação. Então aqui, por exemplo, eu coloquei a representação de 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Aqui o que é que nós temos? Veja bem, aqui eu representei o sólido, né, com esse cubozinho aqui que vocês estão vendo. Do sólido para o líquido, o cara absorveu o calor, certo? O sistema absorveu o calor. Como absorveu o calor, então você tem o calor positivo, certo? E do líquido para o gasoso, ele também absorve o calor. Observe que do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, houve absorção de calor. Da esquerda para a direita, nessa sequência, sempre vai haver absorção de calor. Eu não apontei para vocês, mas vou sinalizar agora, que do sólido para o gasoso, o que é que está acontecendo? O cara está absorvendo calor também. Esse processo a gente chama de processo de sublimação. Então, do sólido para o líquido, fusão ou derretimento, né, como alguns chamam. Do líquido para o gasoso, você tem aí a ebulição, evaporação ou calefação, vai depender muito da situação, da questão que vocês estejam trabalhando, e vai haver absorção de calor também nessa mudança de estado de agregação, certo? E do sólido para o gasoso, você chama de sublimação, alguns chamam também de sublimação direta, tá certo? O processo inverso, o que é que nós temos aqui? Do líquido para o sólido, você tem aí, no caso, uma liberação de calor. O líquido tem que perder calor para se transformar no sólido. Então, quando você pega uma água, coloca no congelador, o congelador está absorvendo o calor da água, o ambiente está absorvendo o calor da água, e aí a água vai se transformar em gelo, certo? Então, é coerente com o que a gente está falando. Então, a perda de calor pelo líquido o transforma em sólido, tá certo? Enquanto que no estado gasoso, o que é que está acontecendo? Há também uma perda de calor pelo gás. No gás, no caso, as partículas estão mais energéticas. E aí, quando você tira calor, no caso desse gás, eu sinalizei aqui estado gasoso, gente, mas é bom deixar claro que essa transformação de um estado mais caótico, né, onde as partículas estão separadas, literalmente entre elas, né, e ela passa para o estado líquido, era melhor chamar basicamente de vapor do que de gás. Existe uma diferença entre os dois. Facilmente o vapor se transforma no líquido. Agora o gás, com uma certa dificuldade, se transforma no líquido. Então é mais fácil do vapor se transformar em líquido do que o gás se transformar em líquido, tá certo? Isso pode acontecer, Marcos? Pode. Você tem que mexer tanto na temperatura como na pressão. Enquanto que, por exemplo, o vapor, você pode mexer apenas, nesse caso, na temperatura. Então acaba sendo mais fácil energeticamente do vapor se transformar em líquido. Eu sinalizei aqui o termo gás de uma forma mais geral, tá certo? Mas é importante que vocês saibam que gás é diferente do vapor nesse sentido, tá bom? Então aqui você tem também a perda do calor pelo gás, né? Então se o gás, o vapor, no caso, vai perder calor, ele vai se transformar em líquido. Agora, da mesma forma que o sólido se transforma num gás, o gás também vai se transformar em sólido. Isso pode acontecer também. Isso é chamado de ressublimação ou sublimação inversa. E aqui também, vocês já perceberam que da esquerda para a direita, do líquido para o sólido, do gasoso para o líquido, há uma perda de calor. Isso quer dizer que do gás para o sólido também vai haver uma perda de calor, tá certo? Então, são os processos da direita para a esquerda exotérmicos, porque perdem calor,
certo? Então, com isso a gente fecha essa ideia de calor envolvido num determinado sistema. Então, você sabe agora, temos o sistema, ele pode absorver calor como liberar calor. Então, essa perda ou absorção de calor envolve os processos endo ou exotérmicos. E aí você já tem uma noção sobre isso e as próximas aulas que a gente vai falar justamente sobre aspectos como, por exemplo, entalpia, vai ficar muito mais fácil para vocês, tá bom? Nosso foco nessa parte da termoquímica vai ser basicamente com a entalpia. Então fiquem atentos às próximas aulas, certo? Curtam, compartilhem, ajudem aí o canal, né? Então, para a gente sempre estar postando mais vídeos para vocês. Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo aí, viu? Tamo junto.